Visão e Percepção, capítulo 21, parte 7, a última questão sem resposta. Não vês que toda a tua miséria vem da estranha crença em que não tens poder? Ser impotente é o custo do pecado. A impotência é a condição do pecado, o único requisito que ele exige para que se acredite nele. Só os impotentes poderiam acreditar nele. A enormidade não tem apelo nenhum a não ser para o pequeno. E só aqueles que, em primeiro lugar, acreditam que são pequenos poderiam ser atraídos nela, ou atrativos nela. A traição ao Filho de Deus é a defesa daqueles que não se identificam com ele. E tu és por ele ou contra ele, ou o amas ou o atacas. Protege a sua unidade, ou o vês despedaçado e abatido pelo seu ataque. Ninguém acredita que o Filho de Deus não tenha poder, e aqueles que se veem impotentes necessariamente acreditam que não são o Filho de Deus. O que podem ser exceto seu inimigo? O que podem fazer exceto invejar o seu poder e pela sua inveja fazerem-se temerosos em relação a esse poder? Esses são os escuros, silenciosos e temerosos, solitários e incomunicáveis, com medo de que o poder do Filho de Deus venha trespassá-lo e matá-los. E assim, ergue contra eles sua impotência. Eles se unem ao exército de impotentes para batalhar na sua guerra de vingança, amargura e despeito contra ele, para torná-lo uno com eles. Porque não têm o conhecimento de que são unos com ele, não sabem a quem odeiam. Eles são de fato um exército pesaroso, cada um com tanta possibilidade de atacar o seu irmão, ou voltar-se contra si mesmo, quando de lembrar que pensavam que tinham uma causa em comum. Frenéticos, vociferantes e fortes os escuros parecem ser. No entanto, não conhecem o próprio inimigo. Sabem apenas que o odeiam. No ódio eles vieram a se juntar, mas não se uniram uns aos outros, pois caso o tivessem feito, o ódio seria impossível. O exército dos impotentes tem que ser dispersado na presença da força. Aqueles que são fortes nunca são traidores, porque não têm necessidade de sonhar com o poder de encenar o seu sonho. Como poderia um exército atuar em sonhos? Atuaria de qualquer maneira, poderia ser visto atacando qualquer pessoa com qualquer coisa. Sonhos não têm razão em si mesmos. Uma flor torna-se uma lança envenenada, uma criança torna-se gigante, um camundongo ruge como um leão. E o amor torna-se ódio com a mesma facilidade. Isso não é um exército, mas uma casa de loucos. O que parece ser um ataque planejado é um hospício. O exército dos impotentes é de fato fraco. Ele não tem armas e não tem inimigo. Sim, ele pode assolar o mundo e buscar um inimigo, mas jamais pode achar o que não existe. Sim, ele pode sonhar que achou um inimigo, mas esse se deslocará até mesmo no momento em que for atacado, de forma que o exército corre imediatamente para achar outro e nunca vem a descansar na vitória. E à medida que corre, volta-se contra si mesmo, pensando que capturou um vislumbre do grande inimigo, que sempre esquiva-se do seu ataque assassino, tornando-se alguma outra coisa. Como parece traiçoeiro esse inimigo que muda tanto a ponto de ser impossível reconhecê-lo? No entanto, o ódio tem que ter um alvo. Não pode haver fé no pecado sem um inimigo. Quem entre aqueles que acreditam no pecado ousaria acreditar que não tem um inimigo? Poderia ele admitir que ninguém o tornou impotente? A razão com certeza lhe proporia não mais buscar o que não existe para ser achado. Entretanto, é preciso que em primeiro lugar ele esteja disposto a perceber um mundo onde isso não exista. Não é necessário que compreenda como poderá vê-lo, nem deveria tentar,
pois se focalizar em algo que não pode compreender, apenas ressaltará a sua própria impotência e permitirá que o pecado lhe diga que o seu inimigo tem que ser ele próprio. Em vez disso, que pergunte a si mesmo apenas essas questões a respeito das quais ele não pode deixar de tomar uma decisão para que isso seja feito para ele. Desejo um mundo que eu governe ao invés de um mundo que me governe? Desejo um mundo no qual eu tenha poder ao invés de ser impotente? Desejo um mundo no qual não tenho inimigos e não posso pecar? E quero eu ver aquilo que neguei porque é a verdade? Podes já ter respondido as primeiras três questões, mas ainda não a última, pois essa ainda parece amedrontadora e distinta das outras. E quero eu ver aquilo que eu neguei porque é verdade? No entanto, a razão te asseguraria que todas elas são a mesma. Nós dissemos que este ano enfatizaria a igualdade das coisas que são a mesma. Essa questão igual, que é de fato a última, pela qual tens que te decidir, ainda parece conter uma ameaça que as outras já não te trazem. E essa diferença imaginada testemunha o fato de que tu acreditas que a verdade pode ser o inimigo, que ainda podes achar. Ainda, aqui então, aparentemente estaria a última esperança remanescente de achar o pecado e de não aceitar o poder. Não te esqueças de que a escolha entre o pecado ou a verdade, impotência ou poder, é a escolha entre atacar ou curar. Pois a cura vem do poder e o ataque da impotência. Aquele que atacas não podes querer curar, e aqueles que queres ver curado tem que ser aquele que escolheste para ser protegido do ataque. E o que é essa decisão, senão a escolha entre vê-lo através dos olhos do corpo ou permitir que ele seja revelado a ti através da visão? Como essa decisão conduz a seus efeitos não é problema teu, mas o que queres ver não pode deixar de ser a tua escolha. Esse é um curso sobre a causa, não sobre o efeito. Considera cuidadosamente a tua resposta à última questão que deixaste ainda sem resposta. E deixa que a tua razão te diga que ela tem que ser respondida, e é respondida nas outras três. Então ficará claro para ti, à medida que observas os efeitos do pecado, sob qualquer forma, que tudo o que precisas fazer é simplesmente perguntar a ti mesmo: é isso que eu quero ver? É isso que eu quero? Essa é a tua única decisão. Essa é a condição para o que ocorre. Como acontece é irrelevante, mas não o porquê. Tens controle sobre isso. E se escolhes ver um mundo sem um inimigo, no qual não és impotente, os meios para vê-los te serão dados. Por que a questão final é tão importante? A razão te dirá. Porque é ela mesma que as outras três, exceto no que diz respeito ao tempo. As outras são decisões que podem ser tomadas então desfeitas e refeitas outra vez. Mas a verdade é constante e implica um estado no qual as vacilações são impossíveis. Podes desejar um mundo que governes e que não te governe e depois mudar a tua mente? Podes desejar trocar a tua impotência para poder e perder esse desejo assim que um pequeno lampejo de pecado te atrair? E podes querer ver um mundo sem pecado e permitir que um inimigo te tente a usar os olhos do corpo e mudar o que desejas? Contudo, todas as questões são a mesma, pois cada uma pergunta se estás disposto a trocar o mundo do pecado pelo que o Espírito Santo vê, já que é isso que o mundo do pecado nega. E, portanto, aqueles que olham para o pecado estão vendo a negação do mundo real. Apesar disso, a última questão acrescenta o desejo por constância ao teu desejo de ver o mundo real. Ele é de tal modo que esse desejo venha a ser o único que tens. Respondendo sim à questão final, acrescenta sinceridade às decisões que já tomaste em relação a todo o resto, pois somente então terás renunciado à opção de mais uma vez mudares de ideia.
Quando isso for o que não queres, o resto terá sido totalmente respondido. Por que pensas que não tens certeza se as outras questões foram respondidas? Seria necessário que fossem perguntadas com tanta frequência caso tivessem sido? Enquanto a última decisão não é tomada, a resposta não é ao mesmo tempo sim e não, pois respondeste sim, sem perceber que esse sim necessariamente significa que não disseste não. Ninguém se decide contra sua própria felicidade, mas pode fazê-lo quando não vê que é isso que está fazendo. E se a sua felicidade como alguma coisa em mudança constante, agora isso, agora aquilo e agora uma sombra fugídia que não está ligada a coisa alguma, ele de fato se decide contra a felicidade. A felicidade fugídia ou a felicidade em forma de mutante, que se desloca com o tempo e o lugar, é uma ilusão que não tem significado. A felicidade tem que ser constante porque ela é alcançada pela renúncia ao desejo do inconstante. A alegria não pode ser percebida exceto através da visão constante, e a visão constante só pode ser dada àqueles que desejam a constância. O poder do desejo do Filho de Deus permanece sendo a prova de que ele está errado quando se vê como impotente. Deseja o que queres que contemplarás, e o que queres o contemplarás, e pensarás que é real. Todo pensamento tem apenas o poder de liberar ou matar. Nenhum pensamento pode deixar a mente do pensador ou deixar de afetá-lo. Fim da leitura do texto de hoje. Livro de exercícios, lição 183. Invoco o nome de Deus e o meu próprio. O nome de Deus é santo, mas não é mais santo do que o teu. Invocar o nome de Deus é apenas invocar o teu próprio nome. Um pai dá seu nome ao filho e ainda assim identifica o filho com ele. Os irmãos compartilham do nome e assim são unidos por um laço ao qual se voltam para se identificarem. O nome do teu pai te lembra de quem és, mesmo no mundo que não conheces, mesmo que não se lembres disso. O nome de Deus não pode ser ouvido sem resposta nem dito, sem erro, sem um eco. Na mente que te convida a te lembrares, dize o nome de Deus e estarás convidando os anjos a rodearem a terra que pisas e a cantarem para ti, enquanto estendem as asas para manter-te a salvo e abrigar-te de todo pensamento mundano que interferiria na tua santidade. Repete o nome de Deus e todo o mundo responde, deixando de lado as ilusões. Todos os sonhos que o mundo valoriza desaparecem subitamente, e onde pareciam estar, achas uma estrela, um milagre de graça. Os enfermos se levantam curados curados de seus pensamentos doentios. Os cegos podem ver, os surdos podem ouvir, os pesarosos se desfazem das suas lamentações, as lágrimas de dor secam quando o riso feliz vem para abençoar o mundo. Repete o nome de Deus e nomes pequenos perdem o significado. Todas as tentações tornam-se coisas inomináveis e indesejadas diante do nome de Deus. Repete o seu nome e vê quão facilmente te esquecerás os nomes de todos os deuses que valorizaste. Eles perderam o nome de Deus que tu lhes deste. Tornam-se anônimos e sem valor para ti. Embora antes de deixar que o nome de Deus substituísse os teus pequenos nomes, tenhas permanecido perante eles em adoração, chamando-os de deuses. Repete o nome de Deus e invocas o teu ser, cujo nome é o seu. Repete o seu nome e todas as diminutas coisas sem nome da terra entram rapidamente em perspectiva certa. Aqueles que invocam o nome de Deus não podem confundir o sem nome pelo nome, nem o pecado pela graça, nem os corpos pelo Filho Santo de Deus. E se te unires a um irmão, enquanto sentas com ele em silêncio, e repetires o nome de Deus junto com ele, no interior da tua mente quieta, lá terás estabelecido um altar
que alcança o próprio Deus e o seu Filho. Pratica apenas isso hoje. Repete lentamente o nome de Deus mais uma vez e ainda outra vez. Relega ao esquecimento todos os nomes menos o seu. Não ouças mais nada. Deixa que todos os teus pensamentos se ancorem nisso. Não usamos nenhuma outra palavra a não ser no começo, quando pronunciamos a ideia de hoje apenas uma vez. E depois o nome de Deus torna-se o nosso único pensamento, a única palavra, a única coisa que ocupa as nossas mentes, o único desejo que temos, o único som que tem qualquer significado e o único nome de tudo que o desejamos ver, de tudo que a chamaríamos de nosso. Assim fazemos um convite que nunca pode ser recusado e Deus virá e Ele próprio te responderá. Não penses que Ele ouve as pequenas preces daqueles que o invocam com nomes dos ídolos que o mundo tem em grande estima. Eles não podem alcançá-lo desse modo. Eles não podem ouvir pedidos nos quais Ele não seja Ele mesmo, ou seu Filho receba outro nome que não é o seu. Repete o nome de Deus e tu o reconheces como o único Criador da realidade. E também reconhece que o seu Filho é parte dele, criado em seu nome. Senta-te silenciosamente e deixa que o seu nome torne-se a ideia toda abrangente que ocupa tua mente por completo. Deixa que todos os pensamentos que se quietem, menos esse, e todos os outros pensamentos respondem com esse, e vê o nome de Deus tomar o lugar dos milhares de pequenos nomes que deste aos teus pensamentos, sem reconhecer que há apenas um nome para tudo o que é e tudo o que será. Hoje, podes alcançar um estado em que experimentarás a dádiva da graça. Podes escapar de toda a escravidão do mundo e dar ao mundo a mesma liberação que achaste. Podes lembrar-te de que o mundo esqueceu e oferecer-lhe a tua própria memória. Hoje, podes aceitar o papel que desempenhas na salvação do mundo e na tua própria também. E ambas podem ser perfeitamente realizadas. Volta-te para o nome de Deus pela tua liberação e ela te é dada. Nenhuma outra prece senão essa é necessária, pois contém em si todas as preces. As palavras são insignificantes a todos os pedidos desnecessários quando o Filho de Deus invoca o nome de seu Pai. Os pensamentos do seu Pai tornam-se os seus próprios. Eles reivindicam o próprio direito a tudo que seu Pai deu, ainda está dando e dará para sempre. Ele o invoca para deixar que todas as coisas que pensou ter feito sejam sem nome agora, e no seu lugar o santo nome de Deus torne-se o seu julgamento sobre a falta de valor de todas as coisas. Todas as pequenas coisas estão em silêncio. Agora os pensamentos, os pequenos sons são inaudíveis. As pequenas coisas da terra desaparecem ou desapareceram. O universo não consiste de nada além do Filho de Deus que invoca o seu Pai, e a voz do seu Pai dá a resposta no santo nome de seu Pai. Nesse relacionamento eterno e sereno, em que a comunicação transcende de longe todas as palavras e ainda assim excede em profundidade e altura tudo que as palavras possam juntas transmitir, está a paz eterna. Em nome do nosso Pai, hoje, queremos experimentar essa paz, e em seu nome ela nos será dada. Fim da leitura do exercício de hoje.